O não-dualismo, frequentemente conhecido pelos termos sânscritos Advaita ou Advaya, é um conceito filosófico profundo que, em sua essência, significa não dois ou não dualidade. Esse princípio vai além de uma simples definição metafísica, funcionando tanto como uma afirmação ontológica sobre a verdadeira natureza da realidade, quanto como uma tentativa de descrever experiências místicas que transcendem a dualidade comum em praticamente todas as tradições filosóficas e espirituais ao redor do mundo. Há um interesse constante em explorar e compreender a essência da realidade, muitas vezes levantando questões sobre a separação entre o eu e o outro, ou entre o material e o imaterial. Neste vídeo vamos aprofundar essa ideia, explorando as raízes filosóficas do não-dualismo, como ele se manifesta em diferentes culturas e tradições espirituais e o impacto dessa visão na forma como interpretamos o mundo e a nós mesmos. Uma das grandes questões filosóficas ao longo da história tem sido: quantas coisas existem realmente? Para tentar responder a essa pergunta, conceitos como monismo, dualismo e não-dualismo têm sido amplamente discutidos. O monismo defende que tudo é uma coisa só e que as diferenças que percebemos são, em algum nível, ilusórias. Em outras palavras, as variações que experimentamos seriam apenas manifestações diferentes de uma única substância ou essência. Muitas correntes do pensamento da nova era seguem essa perspectiva, sugerindo que tudo é um. Curiosamente, muitos cientistas modernos também adotam uma visão monística, embora com uma abordagem materialista. Para eles, a matéria seria a única substância real, e fenômenos como a consciência humana seriam simplesmente o resultado de interações materiais dentro do cérebro, reduzindo tudo a processos físicos. Por outro lado, o dualismo propõe que existem de fato duas realidades substancialmente diferentes e igualmente reais. Na tradição filosófica ocidental, René Descartes é um dos mais conhecidos defensores dessa visão. Ele argumentava que o pensamento, res cogitans, e a extensão material, res extensa, são entidades fundamentalmente distintas e incomensuráveis por meio de princípios lógicos. Essa visão cria uma separação clara entre mente e matéria, sugerindo que ambas coexistem, mas de maneiras totalmente diferentes. O não-dualismo surge como uma abordagem única e transformadora diante dessas perspectivas. Ele não afirma que há apenas uma coisa, como no monismo, nem que existem duas coisas separadas, como no dualismo. Em vez disso, o não-dualismo propõe que não existem duas coisas e que a realidade transcende essas categorias. Essa visão convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da existência, sugerindo que aquilo que percebemos como separação pode ser apenas uma construção da mente e que a verdadeira realidade está além dessa dualidade aparente. O não-dualismo é um conceito que desafia nossa percepção convencional da realidade. Em vez de ver o mundo como formado por entidades separadas, como corpo e mente, sujeito e objeto, material e espiritual, o não-dualismo propõe que todas essas divisões são criações da mente. Ele afirma que, em sua essência mais profunda, a realidade é una e indivisível. Essa perspectiva é amplamente encontrada em tradições espirituais e filosóficas, como o Advaita Vedanta, o budismo Mahayana, o taoísmo e até em interpretações mais modernas da física quântica. Uma curiosidade interessante é que no Advaita Vedanta, o não-dualismo está intimamente ligado ao conceito de Brahman, o absoluto ou a realidade suprema. Essa tradição ensina que o indivíduo, Atman, e o absoluto são a mesma coisa,
apesar das aparências contrárias. Essa visão é expressa na famosa frase Tat Tevam Asi, tu és isso. Ou seja, a essência do indivíduo é idêntica à essência do universo. No budismo Mahayana, especialmente na filosofia Madhyamaka, o não-dualismo é explorado por meio do conceito de vacuidade, shunyata. Aqui não se trata apenas de afirmar que tudo está interconectado, mas que nenhuma entidade possui uma existência independente ou inerente. Isso rompe completamente a ideia de dualidade entre ser e não ser, revelando uma realidade além dessas categorias. O não-dualismo não é apenas uma filosofia, mas também uma experiência direta. Muitos relatos de experiências místicas ao longo da história, em várias culturas, descrevem momentos de unidade com o todo, onde a separação entre o eu e o mundo desaparece completamente. Essas experiências são frequentemente acompanhadas por sentimentos profundos de paz, clareza e pertencimento universal. O não-dualismo também inspira reflexões na ciência moderna. Alguns físicos sugerem que a dualidade aparente entre matéria e energia, ou entre partículas e ondas, pode ser apenas uma questão de perspectiva. No nível quântico, a realidade parece funcionar de maneira muito semelhante ao que o não-dualismo sugere, como uma unidade indivisível, onde o observador e o observado estão intrinsecamente conectados. Por fim, uma aplicação prática do não-dualismo é seu impacto na forma como vivemos e percebemos o mundo. Ele nos convida a abandonar a luta constante entre opostos, como certo e errado, ganho e perda, e a nos abrir para uma perspectiva mais ampla, onde tudo faz parte de uma totalidade harmoniosa. Essa mudança de visão pode transformar profundamente nossa relação com nós mesmos, com os outros e com a própria vida. Nas tradições tântricas, amplamente conhecidas como o Kashmir Shaivismo, o não-dualismo é frequentemente representado pelas figuras simbólicas de Shiva e Shakti. Essas imagens são mais do que simples ícones. Elas expressam a interconexão profunda entre dois princípios essenciais: consciência e energia. Shiva representa a consciência pura, o aspecto estático e imutável da existência, enquanto Shakti simboliza a energia dinâmica, a força criativa que manifesta o universo. Embora pareçam conceitos distintos, essas tradições ensinam que Shiva e Shakti são inseparáveis, duas faces da mesma realidade. É impossível conceber um sem o outro, pois eles se entrelaçam em uma dança eterna que dá origem a toda a vida e experiência que conhecemos. Em algumas tradições contemplativas, o não-dualismo se manifesta como o objetivo final da prática meditativa. Através da meditação, busca-se alcançar um estado que vai além das limitações da linguagem e do pensamento racional, um espaço de pura presença. Nesse estado, o sujeito, o objeto e os meios de conhecimento desaparecem, colapsando em uma experiência unificada e pulsante de vivacidade, livre das condições impostas pelo mundo externo. É um estado de silêncio profundo, onde a dualidade entre eu e outro deixa de existir. Ao retornar desse estado meditativo, carrega-se um fragmento dessa sabedoria para a vida cotidiana, com o propósito de integrar essa clareza e presença nas relações, nos compromissos e nas ações do dia a dia. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões profundas como esta. Deixe seu like, compartilhe com quem se interessa por filosofia e espiritualidade, e nos vemos no próximo vídeo.